Infertilidade masculina. Esse assunto é interessante e também um tanto quanto angustiante. Não é por ser urologista, mas eu sei bem como a suposta infertilidade pode influenciar na vida do homem e de um casal como um todo. Não é mole. Os casais discutem como nunca, uma série de incertezas pairam no ar, um sentimento de culpa e impotência ao mesmo tempo. É um assunto complexo. Eu mesmo dei muito mais importância para o assunto depois de viver isso pessoalmente, porque de uma certa forma eu até subestimava esse tipo de assunto no consultório, porque como eu tratava apenas de casos oncológicos, eu costumava pensar, onde já se viu ficar triste por causa disso, ele poderia estar doente de verdade. Ingenuidade minha. Nós, minha esposa e eu, vivemos a infertilidade por 4 anos por aqui. Felizmente a gente conseguiu. A gente acabou engravidando às custas de uma ajuda aí tecnológica e foi com a ajuda da fertilização in vitro, chamada FIV, ou o famoso antigo bebê de proveta. Isso foi possível. Hoje a gente está com aproximadamente aí 33 semanas e a gestação mudou o rumo um pouco da nossa vida, tornando isso bem mais leve. Mas não é mole, isso é um processo complexo, longo e eu diria que envolve muitos profissionais para que isso ande adequadamente. Não dá para resumir tudo em colocar um embrião dentro do útero e está tudo resolvido. Isso mexe em sua estrutura e na estrutura de toda a sua família também. Auxílio psicológico, técnica de relaxamento, tudo vale, até mesmo rever as suas prioridades na vida, e isso vai fazer parte desse processo e pode te ajudar de alguma maneira. Hoje eu vou falar rapidamente sobre infertilidade masculina. Óbvio, eu sou urologista, é o meu dia a dia. Mas já queria deixar bem claro que sempre que eu falo de infertilidade eu começo dizendo a infertilidade nunca é de um e de outro, e sempre é do casal. Não tem culpados, não tem responsáveis, ninguém quer ou deseja isso para alguém, mas acontece. 10 a 20% de todos os casais em idade reprodutiva têm algum tipo de infertilidade. É gente pra caramba! Cerca de 30% desses casos são causados por fatores genuinamente masculinos. A investigação inicial do homem não é difícil. A gente sempre começa, é claro, com exame clínico, exames complementares simples, ultrassom, exame de laboratório. Mas é claro, a análise do sêmen, que a gente chama de espermograma, é um exame simples e extremamente importante para essa investigação. O tema aqui é longo, não dá para dividir. A gente vai precisar, na verdade, dividir este tema em várias etapas, porque não dá para falar tudo aqui de uma vez. Mas eu vou falar hoje das causas de infertilidade masculina. Já ouviu falar na varicocele? Talvez seja a causa mais comum e conhecida de infertilidade masculina. E nada mais são do que varizes na bolsa escrotal. Ter varicocele não necessariamente causa infertilidade em todos os homens, mas ela sempre deve ser fortemente considerada naqueles homens que são inférteis. Ela altera a quantidade e também a qualidade dos espermatozoides. E os pacientes não sentem nada, eles são completamente assintomáticos na imensa maioria dos casos. É sempre tratada quando indicada e o tratamento é cirúrgico, de baixo risco e de recuperação extremamente rápida. Outra causa é a chamada criptorquidia, quando os testículos não descem completamente para a bolsa escrotal. Às vezes eles ficam no meio do caminho e a gente chama isso de congênito, porque as crianças já nascem com os testículos assim, ectópicos. Então, identificar o processo na infância pode fazer toda a diferença no sucesso do tratamento. E esse é outro fator importante que pode causar infertilidade e aí sim a causa ser masculina. Sempre que possível ela deve ser tratada na infância porque o resultado é melhor, né? Existem outros fatores genéticos que podem alterar as estruturas dos cromossomos e gera perda na quantidade, na qualidade desses gametas. Isso pode atrapalhar não só a produção, mas também pode chegar a provocar a ausência de espermatozoides no sêmen. Essas condições, elas podem levar também não só a infertilidades, mas também a abortos de repetição. A fragmentação do DNA espermático, o nome é complicado, mas existe um exame específico para isso. É quando os espermatozoides liberam fragmentos do seu DNA no sêmen e por isso reduzem o seu potencial de fecundação.
Outras causas existem, fáceis de entender. Infecções urinárias, principalmente aquelas da próstata ou da uretra, porque podem obstruir ou atrapalhar a eliminação do sêmen e assim contribuem para a infertilidade. Gente, tem mais um monte de causas que são menos comuns, doenças neurológicas, a quimioterapia, que são usadas principalmente naqueles casos de câncer de testículo. Por quê? Porque também são típicos de jovens que estão tentando nessa fase engravidar. Doenças sistêmicas crônicas, estilo de vida inadequado, álcool, cigarro, droga, obesidade, tudo isso pode contribuir de alguma maneira dificultando a fertilidade no homem. Como que se trata isso? É claro, os tratamentos são direcionados para causas específicas, mas às vezes eles não funcionam e a gente precisa mesmo usufruir de métodos artificiais para resolver esta questão quando possível. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo é porque pode ser que você esteja vivendo isso de uma certa maneira. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Espero realmente que você consiga. Eu estarei aqui torcendo. Fiquem bem. Me avisem se eu puder ajudar de alguma maneira. Um abraço.